Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol, e o episódio de hoje vai abordar mais uma história da Copa, no caso a Copa de 2006 na Alemanha. Espero que gostem. A Alemanha voltou a ser a sede de uma Copa depois de 32 anos e venceu a África do Sul na disputa para sediar a Copa de 2006, mas a FIFA já indicava que as Copas deveriam alternar entre os continentes. O país contava com estádios muito bem estruturados e modernos. O Brasil era o grande favorito para vencer, pois era o atual campeão da Copa do Mundo, Copa das Confederações e Copa América. Itália, Espanha, Argentina, França e a surpreendente República Tcheca, que tinha ótimos jogadores como Cech, Nedved, Barros, Rosic e o grandalhão Kohler, eram seleções que poderiam chegar longe. O mascote da Copa era o Goleu, um leão que vivia acompanhado de uma bola chamada Pili e foi desenhado pelos criadores dos Muppets. Já a bola era Team Geist, que o nome significava espírito de equipe em alemão. Os estádios da Copa ficavam nas cidades de Colônia, Dortmund, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig, Hamburgo, Hannover, Kaiserslautern, Munique, Nuremberg, Stuttgart e Berlim, onde ficava o estádio da final, o Olímpico. Sobre a preparação do Brasil, após a conquista do Penta, o Felipão saiu do comando da seleção, mais tarde na disputa da Copa de 2006 ele seria o técnico da seleção portuguesa, e o Carlos Alberto Parreira retorna ao comando. Na Copa das Confederações de 2003, a seleção caiu na fase de grupos, e na Copa América de 2004, o Brasil foi com um time modificado e ganhou de forma emocionante da Argentina na final nos pênaltis. Nas eliminatórias, classificou-se em sustos e em primeiro lugar. Na Copa das Confederações de 2005, o Brasil sofreu na fase de grupos, mas depois venceu a Alemanha na semifinal e a Argentina na final com um show de futebol, o que aumentou a confiança sobre a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2006. A base da seleção na Copa de 2006 era formada pelo goleiro Dida e o lateral direito Cafu, ambos do Milan. A dupla de zaga jogava no futebol alemão na época, o Lúcio do Bayern de Munique e o Juan do Bayer Leverkusen, e Roberto Carlos, lateral esquerdo do Real Madrid. No meio de campo, Emerson da Juventus, Zé Roberto do Bayern de Munique, Kaká do Milan e Ronaldinho Gaúcho do Barcelona, e a dupla de ataque, Adriano da Internazionale e Ronaldo do Real Madrid. No banco de reservas, contava com jogadores como os goleiros Rogério Ceni do São Paulo e Júlio César da Internazionale, os laterais Cicinho do Real Madrid e Gilberto do Hertha Berlim, os zagueiros Cris do Lyon e Luizão do Benfica, os meias Gilberto Silva do Arsenal, Mineiro do São Paulo, Juninho Pernambucano do Lyon e Ricardinho do Santos, e os atacantes Robinho do Real Madrid e Fred do Lyon. As seleções participantes ficam por conta da Alemanha, que era a sede, Polônia, Inglaterra, Suécia, Holanda, Sérvia e Montenegro, Portugal, Itália, República Tcheca, Croácia, França, Suíça, Espanha, Ucrânia, Costa Rica, Trinidad e Tobago, México, Estados Unidos, Equador, Paraguai, Argentina, Brasil, Costa do Marfim, Angola, Gana, Togo, Tunísia, Irã, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Austrália. O grupo A contava com Alemanha, Equador, Polônia e Costa Rica. A Alemanha e Equador garantiram a classificação nas duas primeiras rodadas e os alemães garantiram o primeiro lugar no confronto direto. O grupo B contava com Inglaterra, Suécia, Paraguai e Trinidad e Tobago. Os europeus se classificaram com os ingleses na liderança. O Paraguai apresentou dificuldades, como a lesão do goleiro Vilar, e a estreante Trinidad e Tobago pouco ofereceu contra os adversários. O grupo C contava com a Argentina, Holanda, Costa do Marfim e Sérvia e Montenegro e era considerado um grupo com seleções fortes, mas a Argentina e a Holanda se sobressaíram, terminando classificadas com os argentinos na liderança. O grupo D contava com Portugal, México, Angola e Irã. Portugal contava com o técnico campeão do mundo e um time com jogadores como Figo, Deco e o jovem Cristiano Ronaldo e acabou garantindo o primeiro lugar. O México ficou com o segundo lugar, mas perdeu seu artilheiro Borghetti. A estreante Angola saiu com 2 empates. O grupo E contava com Itália, Gana, República Tcheca e Estados Unidos. A Itália ficou com a liderança, mas o futebol do time gerava dúvidas sobre até onde poderia chegar. E Gana surpreendeu, ficando com o segundo lugar. Os tchecos foram a decepção, pois aparecia como um time com potencial para chegar longe. O grupo F contava com Brasil, Austrália, Croácia e Japão. O Brasil confirmou o favoritismo, mas o rendimento preocupou, e a Austrália surpreendeu e ficou com a segunda vaga. O grupo G contava com Suíça, França, Coreia do Sul e Togo. A Suíça surpreendeu e ficou com a liderança, com uma defesa muito forte que entraria para a história das Copas, e a França ficou com a segunda posição, mesmo assim foi considerada uma decepção nos primeiros jogos, principalmente pelo elenco muito forte.
O grupo H contava com Espanha, Ucrânia, Tunísia e Arábia Saudita. A Espanha era a favorita e confirmou com a liderança do grupo. A Ucrânia garantiu o esperado segundo lugar. Tunísia e Arábia Saudita só pontuaram quando se enfrentaram e empataram. Nas oitavas, a Alemanha passou com facilidade pela Suécia por 2-0. A Argentina venceu o México de virada com um golaço na prorrogação. Beckham, de falta, fez o único gol da Inglaterra contra o Equador. Portugal venceu a Holanda no que ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg, um dos jogos mais violentos da história da Copa, com 16 amarelos e 4 vermelhos. A Itália venceu a Austrália por 1-0 em um pênalti muito duvidoso. A Suíça foi eliminada pela Ucrânia nos pênaltis, sendo a única seleção da história das Copas a ser eliminada sem ser vazada. Brasil venceu Gana por 3-0, um placar que engana, pois não foi um jogo tão tranquilo, e a França virou para cima da Espanha e venceu por 3-1, com Zidane sendo muito decisivo. A Alemanha e a Argentina empataram no 1-1 e foram para os pênaltis, onde o goleiro alemão Lehmann pegou 2, garantindo a classificação. A Itália fez um ótimo jogo e despachou a Ucrânia por 3-0. Portugal e Inglaterra ficaram no 0-0 e nos pênaltis o goleiro português Ricardo pegou 3, ajudando a seleção a avançar. A França venceu o Brasil, que pouco ofereceu resistência, com um show de futebol de Zidane e gol decisivo de Henry. Na semifinal, a Itália fez 2 gols no final da prorrogação e jogou água no chope dos alemães. A França, com um gol de pênalti cobrado por Zidane, venceu a seleção portuguesa. Já na disputa do terceiro lugar, com o meia Schweinsteiger comandando o time, a Alemanha garantiu o terceiro lugar contra a seleção portuguesa. Então chegamos na final, apitada pelo árbitro argentino Horácio Elizondo, e essa final pode ser definida por 2 nomes, Materazzi e Zidane. Materazzi cometeu um pênalti em Maludá e Zidane abriu o placar de cavadinha aos 7 minutos de jogo, no limite, com a bola chegando a tocar o travessão de Buffon. Aos 19 minutos, Pirlo cobre escanteio na cabeça de Materazzi, que empatou o jogo. A Itália se segurou bem até o final do jogo, tinha um sistema defensivo absurdo que contava com nomes como Buffon no gol e o capitão Cannavaro, que fez um excelente Mundial. No segundo tempo da prorrogação, um dos lances que definiu o Mundial. Zidane foi expulso após cair na provocação de Materazzi e dar uma cabeçada no peito do zagueiro italiano, seu último momento na carreira. Então, o jogo acabou indo para os pênaltis e a Itália acertou todos os 5. A França acertou 3 e Trezeguet mandou no travessão, dando tetra para a Azzurra. Então nós vamos iniciar a seleção da Copa de 2006, uma formação tática 4-4-2, e começamos com o goleiro Gianluigi Buffon da Itália, que foi um dos maiores goleiros da história, mais de 600 jogos pela Juventus e mais de 200 jogos pelo Parma. Na lateral direita, outro italiano, Zambrotta, que fez um grande mundial, quase 300 jogos pela Juventus e se destacou pelo Barcelona e Milan. Na linha de zaga, nós começamos com um italiano, Cannavaro, que fez um mundial dos sonhos, capitão, pilar defensivo, foi eleito o segundo melhor jogador da Copa, mas foi premiado como o melhor do mundo pela FIFA em 2006, um verdadeiro muro de Berlim da Azzurra. Novamente na seleção da Copa, o francês Lilian Thuram fechando o miolo de zaga, e na lateral esquerda, Philipp Lahm, da Alemanha, polivalente, fez uma Copa primorosa como lateral esquerdo, mais de 500 jogos pelo Bayern de Munique. Iniciando no meio de campo, o francês Vieira, que foi um dos destaques, com mais de 400 jogos pelo Arsenal, o português Maniche, que foi destaque da seleção que contava com muitos outros destaques, e por clubes, Porto e Atlético de Madrid foram passagens mais destacadas. Andrea Pirlo, da Itália, que foi o maestro do meio de campo, destaque para o período vitorioso no Milan, onde fez mais de 400 jogos, e Juventus. E finalizando, Zidane, que foi o craque da Copa e novamente na seleção. Infelizmente, o seu último ato entrou para a história de forma negativa. Iniciando a dupla de ataque, nós começamos com um dos destaques da seleção francesa, o Thierry Henry, com passagens por Mônaco, Arsenal e Barcelona, e Klose da Alemanha, artilheiro da Copa com 5 gols e novamente na seleção do torneio. E esse foi mais um História da Copa, espero que tenham gostado e podem esperar mais episódios. Muito obrigado pela atenção, até o próximo episódio do nosso Gol de Mapa. Tchau, tchau!